A paz do Senhor, meus irmãos, jovens, adolescentes. Para quem não me conhece, meu nome é Marlon e estamos aqui, com esse projeto. Vamos começar a gravar uns vídeos por semana e estaremos postando aqui. E esses vídeos serão com relação à escola bíblica dominical, Nós vamos estar falando sobre... toda semana nós vamos estar postando um vídeo das últimas lições da escola bíblica dominical. Para quem não pôde ir por algum motivo, está trabalhando e não pôde estar presente, nós vamos estar postando esse vídeo aqui para que você fique por dentro das nossas lições, São lições bem atuais, com temas bem atuais, e que é importante nós, como cristãos, sabermos, com relação a esses temas. Eu vou estar lendo alguns temas aqui que vai falar sobre a legalização das drogas, eutanásia, aborto, ameaça de terrorismo, o que a palavra de Deus fala com relação a esses temas, E nós precisamos saber e precisamos estar atento a isso para que a gente não esteja pego de surpresa neste mundo aí que maligno e que quer acabar, com a igreja. Enfim, vamos começar com a lição de número 4, que vai falar sobre a legalização das drogas, uma ideia maligna. E aqui nós vamos começar pelo primeiro tópico, que vai falar: é melhor obedecer a Deus. E dentro desse tópico, eu queria já abrir um parênteses e começar perguntando aqui para o nosso irmão com relação à política e à palavra de Deus, às leis e à palavra de Deus. O que eu devo obedecer? Como eu devo me portar com relação à palavra de Deus, às leis de Deus e à lei dos homens? Como nós devemos nos portar com relação a isso? A paz do Senhor a todos. Muito obrigado, irmão Marlon, por essa oportunidade de estar podendo falar a essa amada juventude e, através do poder da internet, estar alcançando também outras pessoas. Essa pergunta é bastante interessante, é bastante pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Bom, primeiramente eu gostaria de ler aqui o que está escrito no Salmo de número 118, no versículo 9. Acho que isso vai resumir bastante o que nós temos a falar aqui nessa noite. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Irmão Marlon, nunca as leis deste mundo, as vontades deste mundo, as modas deste mundo, os ideais deste mundo poderão estar acima da palavra de Deus. O que rege a igreja, o que rege a juventude cristã, não são os parâmetros do mundo, são os parâmetros da Bíblia, da palavra de Deus. Salmo 119, verso 96, o salmista diz que a toda perfeição viu um limite, mas os mandamentos do Senhor são amplíssimos. Então nós, como servos de Deus, devemos confiar no Senhor e não nos príncipes e não na lei deste mundo. Nós devemos seguir as leis deste mundo, sim, desde que elas não firam os princípios da Sagrada Escritura. Agora, toda lei que visa a destruição dos princípios éticos, cristãos, morais, espirituais do servo de Deus, nós não podemos seguir. Para finalizar, também vale lembrar o que o apóstolo São Paulo, disse à igreja de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Nós precisamos agradar a Deus e não aos homens. Muito bem. E prosseguindo aqui, nós vamos já passar para o tópico 2, que vai falar sobre o principal tema da lição, que é as drogas. O que são as drogas? A gente sabe que tem aquela diferença ali das drogas lícitas, das drogas ilícitas. O que seria isso? O que seria drogas lícitas, as drogas ilícitas com relação ao uso ali de cada uma delas? Bom, vamos começar sobre as drogas lícitas. As drogas lícitas são aquelas que a Constituição brasileira permite o uso, são legais. Nós temos dentro das drogas lícitas o uso, por exemplo, do álcool e do cigarro. Nós sabemos que o uso dessas determinadas substâncias trazem sérios danos à vida do indivíduo.
E Deus, Ele não se agrada de que nós façamos mal ao nosso corpo, tendo em vista que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e quem destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então nós vemos que as pessoas que fumam, por exemplo, elas têm sérios tipos de problema. Algumas chegam a ter câncer, algumas chegam a ter falta de ar, algumas prejudicam as pessoas que estão à sua volta, até mesmo seus familiares, que são os fumantes passivos. E o que dizer da bebida alcoólica, daquele indivíduo irresponsável que sai da sua casa, vai até determinado lugar, se embriaga e pega o seu carro e atropela alguém que não tem nada a ver com a história. E essa pessoa muitas das vezes fica paralítica ou até mesmo chega a ter infelicidade de falecer. E para não ficar nas minhas palavras somente, eu gostaria de deixar uma referência, irmão Marlon, lá no livro de Provérbios, de número 31, o verso é de número 4. Aqui em Provérbios 31, nós vemos os conselhos da mãe do rei Lemuel. E ela vai dizer ao seu filho assim, olha, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. E aqui eu quero fazer um link com a história de Sansão. Você conhece a história de Sansão. Nós conhecemos a história de Sansão. Sansão era nazireu de Deus, não podia beber bebida forte, não podia raspar o seu cabelo, não podia se aproximar de morto, e ele descumpriu todos esses requisitos, desobedecendo a palavra de Deus, se embriagou, se prostituiu, aproximou de morto. E nós vemos o fim de Sansão. Teve os seus 2 olhos furados, morreu embaixo de um escombro. Tudo isso porque quebrou os princípios da palavra de Deus. Então as drogas lícitas, algumas drogas lícitas também não são morais e Deus não se agrada do uso delas. Agora, dentro das drogas lícitas, irmão Marlon, há sim drogas que são benéficas. Por exemplo, a Novalgina que nós tomamos, a dipirona que nós tomamos, o xarope que nós tomamos, também são drogas. São feitas, mas para o uso benéfico do cidadão, do indivíduo cristão. E essa sim nós podemos utilizar. Agora, existe a mais prejudicial de todas, que são as drogas ilícitas. Essas drogas não são permitidas a utilização delas, que é o crack, a cocaína, a maconha, o lança-perfume, né? Que essas são a sensação do momento. E vale lembrar que alguns países já permitem o uso desse tipo de droga, como a Alemanha, por exemplo, o Canadá, a Suíça, o Uruguai e o México. Nós vamos falar depois o que leva essas pessoas a procurar esse tipo de determinadas coisas. Mas abro um paralelo aqui para falar da Suíça. A Suíça, por exemplo, é um país de primeiro mundo e lá é permitido o uso das drogas. E eu te faço uma pergunta, um dos maiores índices de suicídio está na Suíça. Mas ora, se lá tudo é permitido, se lá pode usar droga, por que existem vários jovens se matando na Suíça? Fique com essa pergunta. Então as drogas ilícitas, elas não são comercializadas legalmente e também traz sérios prejuízos a vida de quem as utiliza. E Deus não se agrada de quem destrói o templo do Espírito Santo. E aqui nós vamos ver na nossa revista aqui um estudo, né, que vai falar que, segundo alguns especialistas, as pessoas começam a usar drogas cada vez mais cedo. Cerca de 13% iniciaram com menos de 14 anos de idade. E aí eu te pergunto, por que os nossos jovens, os nossos adolescentes estão procurando cada vez mais cedo o uso dessas drogas? Por que tem levado cada vez mais cedo os adolescentes jovens procurar esse tipo de droga? O que tem acontecido na nossa sociedade que os nossos jovens têm se envolvido nesse meio? Excelente pergunta, e eu acho bastante pertinente nós falarmos sobre isso. E acho que a primeira fala
dentro desse assunto deve ser dirigida aos pais. Já foi comprovado também que a maioria desses adolescentes e jovens que se enveredam, que caminham por esse caminho tortuoso da utilização das drogas, já foi comprovado que eles vão para o uso das drogas pela falta de diálogo com os pais. Então, querido pai, querida mãe, trave um diálogo com seu filho, abrace seu filho, converse com seu filho, ensine o menino o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. O mundo está pronto para trazer falsos ensinos, falsas perspectivas, falsas ideologias, mas cabe aos senhores papais orientar os seus filhos, conduzir os seus filhos segundo a palavra do Senhor, para que os seus filhos saibam como devem se proceder nessa sociedade. Então, querido pai, converse com seu filho, converse com a sua filha, acompanhe as amizades do seu filho e da sua filha, leve o seu filho para a escola bíblica dominical, para o círculo de oração, para a consagração, para os cultos regulares da igreja. Envolva o seu filho na obra do Senhor, para que ele possa crescer um jovem sadio. Faça como Ana, entregue o seu filho ao Senhor, e o seu filho vai ser como Samuel. Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Os 3 poderes estavam concentrados na vida de Samuel. Tudo porque teve uma mãe e um pai conscientes que conduziram seu filho até o templo do Senhor, entregaram seu filho no templo do Senhor, e aquele jovem se tornou um adulto abençoado, usado por Deus, e não se enveredou por maus caminhos. Então, muitos vão por essa falta de diálogo com os pais. E também é um problema muito sério da aceitação. Muitos jovens e adolescentes querem ser aceitos nas rodas, não é? Mas olha, querido adolescente, querido jovem, o que o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não queira estar aonde o Senhor não é bem-vindo. Não queira estar onde a palavra do Senhor não é bem-vinda. Não queira se moldar ao mundo, ao rudimento do mundo, para ser aceito na faculdade, na escola, por uma namorada ou por um namorado. O apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, muitos estão se enveredando por esse caminho para ser aceito. Não queira ser aceito por este mundo. Faça como Daniel 1:8, e Daniel assentou no seu coração o desejo de não se contaminar. Não se contamine, não queira se curvar diante do mundo, fique em pé diante do mundo. Nós estamos em Cristo, nós não podemos nos curvar diante das coisas desse mundo. Não ceda às tentações, às pressões para ser igual. Nós somos diferentes. Nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, e a nossa luz precisa brilhar e alcançar essas pessoas. Eles precisam nos olhar e querer ser como nós, e não nós os olharmos e querermos nos parecer com Ele, porque nós temos o brilho do Espírito Santo, nós carregamos o Espírito Santo em nossa vida, e isso é a coisa mais excelente que um jovem e uma jovem pode ter. E aí, dentro desse meio, eu queria abrir um parênteses aqui com relação às consequências do uso dessas drogas, né? Os efeitos que isso pode causar na nossa vida. Nós vamos ver que, com relação às consequências físicas, vai ter um prejuízo a longo prazo de perda de memória, comportamentos violentos, dependência, porque a dependência com a dependência, automaticamente vai se trazer um comportamento violento, porque uma pessoa dependente, ela vai querer usar excessivamente a droga, ela não vai ter dinheiro para comprar, e aí ela vai começar
a ter um comportamento violento, né? Ela vai querer roubar para poder comprar a sua droga, vai querer roubar para vender e comprar a droga, enfim. E doenças pulmonares, aumento, desenvolvimento de transtornos mentais psiquiátricos. E aí vai ter um estudo que vai dizer, né, da Universidade Duke, que pessoas que começaram a consumir maconha na adolescência perderam ao menos 8% em avaliação de QI. Ou seja, nós sabemos que há consequências com o uso dessas drogas fisicamente, mas principalmente espirituais. E aí eu queria que você falasse, João, quais são essas consequências, o que as pessoas estão perdendo ao usar esse tipo de droga, espiritualmente falando? Bom, lá em João capítulo 10, versículo 10, o nosso Senhor Jesus vai dizer que o ladrão não veio senão a matar, roubar e a destruir. Quando o servo de Deus e a serva de Deus não vigia e acaba se enveredando por esse caminho, quando o jovem se envereda por esse caminho, o adolescente caminha para este âmbito das drogas, ele está dando legalidade para Satanás colocar a mão sobre algumas coisas preciosas que esse indivíduo tem. Satanás não veio senão a matar, roubar e a destruir. Então, ele quer matar os sonhos. Ele quer destruir as famílias. Ele quer roubar as carreiras. Então, nós perdemos isso quando nós caminhamos por esses caminhos tortos. Então, a utilização das drogas, ela acarreta sérios prejuízos, já vimos físicos, mas também espirituais. Nós somos alcançados de grandes assolações quando nos valemos, quando utilizamos esse tipo de coisa. Satanás, ele destrói as famílias, rouba os planos, mata as carreiras. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, muitas pessoas já vão caminhando com o uso das drogas e acabam tendo a morte espiritual, porque o Espírito Santo se afasta dessa pessoa, porque essa pessoa ela está destruindo o templo do Espírito Santo, está fazendo mal ao corpo. É bem verdade que ele está a todo momento querendo que essa pessoa se arrependa, mas ele se afasta, porque ele requer um arrependimento, ele requer uma vida de santidade para habitar no nosso corpo. Então nós vamos ter a primeira morte, que é a morte espiritual. E a morte espiritual pode desencadear também uma morte física, porque o camarada já vai perdendo toda a noção, todo o temor, todo o respeito pela sociedade e pratica coisas terríveis e pode acabar sendo morto, pode acabar sendo preso. E o pior de tudo é a morte eterna. Quando nós fechamos os nossos olhos aqui, nós abrimos os olhos na eternidade. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo e foi ordenado ao homem morrer uma só vez. Então morreu aqui, acorda na eternidade. E que destino vai ter a sua alma? Será que vai valer a pena tudo aquilo que você fez aqui quando você acordar no inferno? Será que valerá a pena, jovem, você ter sido aceito aqui na roda dessa sociedade, na roda dos escarnecedores, mas acordar lá no inferno? Não, certamente não. Não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que nós tomamos posse do céu que Ele preparou para nós desde a fundação do mundo. Então, a morte eterna é sim um sério prejuízo causado pelo pecado. Então, é tempo de nos arrependermos e voltarmos para o Senhor e pedirmos a Deus ajuda, porque Ele é nosso ajudador. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Talvez esse mal, esse problema seja muito grande, talvez esse desejo seja muito grande, mas Deus é o teu refúgio, é o teu socorro bem presente. Clame a Ele, peça a Ele ajuda e Ele vai segurar bem forte nas suas mãos e nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Amém. Então, meus jovens, adolescentes, dentro disso tudo aqui que nós falamos, se por acaso tem alguém aí agora que está assistindo a gente
que está se sentindo vazio, está com a autoestima baixa, e está sentindo algo que não é normal, procure ajuda antes de tomar qualquer decisão. Procure o seu pastor, procure a sua liderança, converse com seus pais, converse, ore ao Senhor, ore a Deus, peça ajuda, mas não tome qualquer decisão precipitadamente. Procure ajuda. Nós estamos aqui para ajudar e procure alguém que possa te ajudar, mas não tome decisão assim de uma hora para outra. Enfim, aqui estamos terminando, né, esse vídeo. Nós queremos encerrar esse vídeo, que você possa ter absorvido, né, esta mensagem, esta lição, e que nós possamos fazer a diferença no meio dessa sociedade, que nós possamos brilhar no meio das trevas e que nós possamos ser luz no meio deste mundo de trevas e que nós possamos influenciar aquelas pessoas que estão perdidas, né? Então, fique com Deus, enfim, fique com Deus, e aqui nós encerramos esse vídeo em nome de Jesus. Pai do Senhor, obrigado. A paz.